E aí, galera, beleza? Boa noite. Vamos lá, hoje tem aula de história, vamos matar a saudade. E esse tempo aí de quarentena ninguém tá fazendo nada. Principalmente eu também, que só tô dormindo e comendo, não faço mais porra nenhuma. De qualquer forma, a gente tá aqui hoje pra fazer uma revisão das aulas de história, já que tem essa parada aí, a gente vai ter que estudar em casa, vai ter que usar outros métodos para poder aprender. Então eu vou gravar essa videoaula exclusivamente para você, aluno da Escola Aristeu, para estudar para o simulado que vai chegar aí em breve, quando essa quarentena terminar. Todo mundo voltar para suas vidas normais. E que isso a gente tem que se acostumar que o futuro vai ser praticamente seguindo esse caminho, né? De vez em quando vai acontecer disso e com cada vez mais frequência. Então vamos lá, né? O assunto do terceiro ano é Primeira Guerra Mundial. E nas últimas aulas eu sempre venho falando sobre a guerra, o que foi a Primeira Guerra Mundial, por que é chamada de Primeira Guerra Mundial. E além disso tudo, a gente tem que entender o processo anterior, né? O que foi que houve antes, os caminhos que levaram à Primeira Guerra Mundial, os motivos que traçaram o caminho dessa Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, eu trouxe aqui, preparei alguns slides, deixei aqui na tela para ficar mais claro para todo mundo. Depois a gente vai fazer uma atividade aí para encerrar o processo e responder algumas questões. Mas, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito armado que envolveu países de todos os continentes. E nesse caso durou de 1914 a 1918. E por que essa guerra é considerada a primeira guerra moderna? Pois usaram armas de tecnologias avançadas que nós conhecemos hoje, como por exemplo o avião, a metralhadora, os submarinos, os navios. Tudo isso aí foi uma revolução tecnológica. Como tem na primeira tela aqui logo de cara, dá pra ver basicamente aí, ó. Deixa eu usar aqui um marcador. Bom, e temos aqui algumas imagens que mostram algumas tecnologias usadas nessa Primeira Guerra Mundial. Temos aqui o tanque de guerra, né, com esteira, que foi a grande revolução para a época, né, que é super resistente e praticamente foi um avanço dessa guerra. Né? A gente vê que as guerras mundiais são, na verdade, grandes revoluções tecnológicas. A indústria se mostra cada vez mais forte nesse cenário. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial dá para ser bem claro aqui, né? O armamento produzido em grande quantidade. A nação que tivesse a maior produção tecnológica, a maior produção em larga escala, venceria essa guerra, porque a quantidade também fez parte dos números, né, dos vencedores. Tanto financeiro quanto produção de armas. Aí nesse contexto aqui, colheita à prova de balas, canhões, que já existiu também, é uma revolução que vai melhorá-lo, né, nesse caso aí. E essa imagem tem uma máscara aqui, tem um aparato, né? Isso lembra também questões de armas químicas que foram usadas nessa Primeira Guerra Mundial. Então foi uma guerra inovadora que trouxe uma nova perspectiva de conflito em massa, né? Então vamos avançar aqui para ver. Aí tem as perguntas de o que de fato foi a Primeira Guerra Mundial, quais as causas desse conflito, quais nações participaram, consequências delas, quais foram, né? Então, essas análises a gente vai fazer durante essa aula para responder essas questões aqui, né? E, claro, a Primeira Guerra Mundial, como a gente já sabe, respondendo logo a primeira, foi o conflito armado que envolveu países de todos os continentes e que foi de 1914 a 1918. Foram 4 anos de conflito e teve duas alianças que se formaram de um lado e de outro. Foi um conflito entre duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que a gente vai destrinchar mais na frente um pouco. Então, vamos entender o que era o mundo antes de 1914, né? No caso, antes de 1914, havia o que nós conhecemos hoje como imperialismo, né? O que foi imperialismo na história. Com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento das indústrias, as nações, com o desenvolvimento das indústrias, as nações europeias vão produzir cada vez mais em grande quantidade, cada vez mais produtos. E essa produção em grande quantidade vai levar ao consumo desenfreado de matéria-prima. E claro, a necessidade de cada vez mais, pelo fato de estar se produzindo em larga escala. Nessa perspectiva, nesse cenário aí, então o que acontece? Basicamente, as nações europeias que estavam em grande produção decidiram invadir regiões do mundo que tinham grande potencial de matéria-prima e também de mercado consumidor, de grandes negócios. Nesse sentido aí, as nações europeias invadiram a África e essa invasão, que ocorreu no século XIX, foi chamada de imperialismo ou neocolonialismo, né? Até porque colonialismo foi lá no século XV, durante o Brasil colonial.
E o neocolonialismo foi isso. No século XIX, as nações europeias industrializadas, necessitadas de matéria-prima, invadem nações ou regiões menos favorecidas militarmente e tecnologicamente falando. E essa invasão se deu o nome de imperialismo e neocolonialismo, que se deu praticamente na África e na Ásia. Então, nesse slide aqui, nessa imagem, dá para ter uma noção clara de como funcionava a questão da indústria. Apesar de matéria-prima, que era industrializado, transportado e era repassado ao mercado consumidor. Esses fatores é o que mantém a indústria funcionando. Sendo que na Europa começou a faltar matéria-prima. E a produção, por ser em grande quantidade, começou a faltar também o mercado consumidor. Nessa perspectiva, ocorre a invasão de outras regiões com menos recursos financeiros e não industrializadas, né? Que acontece praticamente nesse sentido aí na Europa, que invade a África, né? A Europa, que era a nação, a região das nações industrializadas, invade a África, divide a África de acordo com seus interesses, né? E essa repartição vai ser o fator primordial que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Então, imperialismo e neocolonialismo, na perspectiva histórica, é um fator primário. A guerra só vai descortinar os conflitos que estavam já sendo brotados. Além disso, antes da guerra, havia um nacionalismo muito intenso, um forte nacionalismo gerado entre as nações, e os povos ficaram nesse nacionalismo exacerbado e extremamente intensificado, que vai ser um dos fatores, né, importantes, impulsionadores dessa guerra. Então já temos dois bem claros, né? O imperialismo, que para mim é o fator primário, é o fator principal. Aí vem nesse caso o nacionalismo extremo, que é o nacionalismo exacerbado, o amor exagerado pela sua pátria. Isso é também um fator interessante. E nesse contexto aí é que vai gerar guerra, né? Então existe imperialismo hoje, mas isso aqui não interessa, vou passar. Pronto. Então a África foi dominada nesse contexto e a Primeira Guerra Mundial tem início basicamente com um atentado, né? E a Primeira Guerra Mundial tem início praticamente influenciado por outros fatores também, né? Por exemplo, temos aqui o revanchismo francês, como mostra aqui nesse slide, uma das motivações que vão impulsionar a questão do imperialismo, que vão descortinar as ideias imperialistas. Então, a França já havia perdido uma guerra para a Alemanha durante o processo de unificação da Alemanha, né? Que foi uma chamada Guerra Franco-Prussiana. E pela França perder essa guerra, os franceses vão nutrir um sentimento de revanche, né? Porque os franceses vão perder parte do território. Se eu não me engano, é a Alsácia-Lorena, né? Que fazia parte da França e que foi desmembrada da França nessa guerra e fez parte da Alemanha, que estava em processo de organização, de expansão. Temos o pan-eslavismo russo, que era o conflito na região dos Balcãs, dos povos eslavos, né, os países eslavos da região dos Balcãs, onde a Rússia, nesse contexto, era uma nação que queria ter controle sobre os países da região dos Balcãs. Havia um conflito imperialista naquela região. O Império Austro-Húngaro queria controlar, tinha alguns controles sobre aquela região, e os russos queriam também dominar, pegar esse controle. A Sérvia também tinha um conflito, e a Rússia era o maior país naquele cenário que tinha uma cultura próxima, né, que era eslava, e ficava próxima à região dos Balcãs. Podemos considerar, até eu digo na sala, que a Rússia é como se fosse uma espécie de irmã mais velha desses países menores. E quem mexesse com eles realmente estava brigando com a Rússia, nesse contexto. Então vamos lá. Tem também o pan-germanismo, que é onde a Alemanha queria anexar territórios que estavam sob domínio de outros países, mas que tinham em suas comunidades origens germânicas. Nesse contexto aqui, o pan-germanismo seria o quê? A Alemanha queria se expandir como nação, queria conquistar outras regiões, outros territórios, e uma guerra era fundamental para isso. E claro que o imperialismo, que eu já havia falado, junto com o nacionalismo extremo. Havia um nacionalismo exagerado, exacerbado, nesse contexto aí que foi o início da Primeira Guerra Mundial. Então vamos avançar aqui. E o mundo estava repousando em um barril de pólvora prestes a explodir. Faltava o elemento final, o elemento que vai proporcionar essa explosão. Mas antes disso, vamos entender os países que vão se enfrentar nessa guerra, né? Havia esses jogos de interesse que eu acabei de falar, desses motivos primários, secundários, e tem o estopim, que eu vou dizer daqui a pouco. Mas a Primeira Guerra Mundial teve alianças, né, antes desse conflito estourar. Então havia a Tríplice Entente, né, a Tríplice Entente que era formado pela Rússia, França e Inglaterra, no caso do Reino Unido. Então a Tríplice Entente, e havia a Tríplice Aliança, que era
nesse contexto aqui, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que era a Tríplice Aliança. Basicamente, esses dois blocos aí políticos, claro que são mais países, vão se anexar mais países, mas as cabeças são esses aí. Né? Os Estados Unidos vão entrar, o Brasil vai participar também, e os americanos vão entrar de uma maneira, usar as estratégias de venda, vão ser sutil no início, não vão participar, vão ficar neutro quando a guerra começar, e vão aproveitar o mercado financeiro. Sempre tem alguém que lucra com as calamidades. Muitos nesse caso aí também. Por exemplo, hoje com a questão do coronavírus, algumas nações vão passar a lucrar, outras vão passar a perder. Foi um acidente biológico, uma, um acidente da natureza. A natureza tem esses vírus realmente de fato, e elas, quando se contaminaram os primeiros seres humanos, praticamente causou o quê? Causou uma grande produção em massa de produtos para conter o vírus. Nesse contexto, alguém sempre sai lucrando em alguma tragédia na Primeira Guerra Mundial. Quem vai lucrar são os Estados Unidos. Vão aproveitar o conflito para ganhar muito dinheiro e se tornar a nação mais poderosa do mundo, o maior credor do mundo. Então vamos avançar aqui, né? As alianças Tríplice Entente, só para fixar, e Tríplice Aliança, né? Então, beleza, que tá aqui aí a organização de como fazer os países, né? Aí vamos lá. A paz armada, né? Nesse contexto, as potências vão para uma corrida armamentista, vão produzir armamento de maneira desenfreada. Esse processo é chamado de paz armada, né? E isso é uma característica que é interessante, né? Quando as nações estão se armando, uma guerra seria óbvia para acontecer, porque as indústrias de armas é, queriam, de fato, um conflito para poder vender armas. E a produção estava em grande quantidade. E uma guerra seria fundamental para, de fato, criar um mercado consumidor dessas armas que estavam sendo produzidas. Então, houve um período de corrida armamentista desenfreado, bem claro aqui, chamado de paz armada pelas potências europeias, né? Então, esse fator também pode ser um estimulante para a Primeira Guerra. Então, veio o estopim. O estopim vem com a morte do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, que é assassinado na cidade de Sarajevo. Vamos explicar esse processo aí para ficar claro. Francisco Ferdinando é o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro e ele vai até a cidade de Sarajevo, na Bósnia, fazer uma visita. Ele vai fazer uma visita lá. E durante essa visita, um grupo de nacionalistas da Sérvia vai até esse país e efetua, no caso, mata o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro. Nesse contexto histórico aqui, o jovem é preso e, como ele fazia parte de uma facção terrorista chamada de Mão Negra, essa facção era da Sérvia, o Império Austro-Húngaro pede que esse jovem seja preso e que a Sérvia se retrate como tal. Nisso, essa retratação acontece e eles invadem e declaram guerra à Sérvia, né? Eles acusam a Sérvia de ter organizado, de ter protegido esse grupo terrorista e eles declaram guerra à Sérvia. Então, depois desse conflito, em uma semana, os países principais potências da Tríplice Entente e Tríplice Aliança vão deflagrar, né? Vão declarar guerras um para o outro. Então, vamos ver aqui nesse contexto. Então, aqui as bandeiras posicionadas. Aqui é a bandeira da Sérvia. O que acontece primeiramente é o seguinte: o Império Austro-Húngaro, cujo o príncipe foi assassinado, declara guerra à Sérvia. Nesse contexto, a Sérvia é um país eslavo que fica na região dos Balcãs. Então, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Então, nessa perspectiva, a Rússia entra na guerra. A Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia e a Sérvia automaticamente, claro. Como a França estava nutrida pelo revanchismo francês contra os alemães, entra na guerra junto com a Inglaterra contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Nessa perspectiva, apenas a Itália fica neutra. Eles não entram na guerra nessa situação. Mas eles vão, durante o ano de 1917, eles vão entrar do outro lado junto com os Estados Unidos. Então esse fator aí que tem que ser bem lembrado, é interessante isso. Eles vão ficar neutros no início da guerra, mas vão mudar de lado com o desenrolar da guerra. Então vem. Os americanos nesse contexto estão fazendo o quê, né? Se aproveitando da situação da guerra na Europa, passaram a vender produtos para as nações da Tríplice Entente. Mandaram suprimentos, armas, remédios e outros itens para sustentar o conflito. Enquanto isso, as nações europeias estavam cada vez mais dependentes dos americanos. Nesse caso, eles auxiliavam quem? A Tríplice Entente.
né? Vamos ver aqui quem a Tríplice Entente de novo. Pronto, a Tríplice Entente mandava para a Rússia, para a França e para a Inglaterra, principalmente França e Inglaterra, que eram aliados históricos. Mas nesse contexto eles não entraram de cara no conflito, apenas depois. Então a guerra tem suas fases também, né? Quando eu tenho o início da guerra, a guerra ela é dividida praticamente em 3 fases. Se eu pegar aqui o lápis aqui. Bom, deixa eu botar cores. Pronto, as fases da guerra são 3. Opa. Né, são 3. Então tem aqui a primeira fase, que é fase de movimento, né? Tem a fase de trincheira, guerra de trincheira, e tem outra guerra de movimento. Então são as 3 fases dessa guerra, né? Então movimento, trincheira e movimento. Então esses três fases da guerra vão se destrinchar. A primeira fase, movimento, né, é caracterizada pela intensa movimentação das tropas. As tropas vão se movimentando em grande quantidade para os campos de batalha, para as trincheiras. Então veio aqui, ó. Deixa eu usar aqui o laser, né? Com a estabilização das forças, a luta passou a uma nova fase de guerra, chamada de fase de trincheira. Nessa fase, os exércitos adversários procuraram firmar suas posições com o objetivo de vencer o adversário por meio de desgastes progressivos de suas tropas. Nesse caso aqui, as trincheiras são isso aqui, ó. São buracos cavados no chão, onde os soldados ficavam se protegendo desse conflito. Então, nesse contexto aqui, é a segunda fase da guerra, chamada de fase de trincheiras, né? A vida nas trincheiras é complicado, né? Eu vou fazer um resumo desse texto, eu vou ler ele não para não perder muito tempo. Mas fala basicamente que as trincheiras é um lugar terrível, né? A água, quando chovia, atingia até o peito dos homens. Eles passavam meses sem trocar de roupa e milhares morriam diariamente, como diz aqui no final do texto. Para completar, os vivos sofriam com os piolhos, enquanto os ratos se alimentavam dos cadáveres. Então, nessa perspectiva, nesse cenário, é que se vai formar a fase de trincheiras, né? Vai ser um período onde mais vai morrer nessa guerra, vai ser durante essa fase de trincheiras. Né? Outra fase de movimentação com aviões, mas enfim. Movimentação, trincheira e movimentação. Nesse contexto aí, nesse período da guerra, quando vai chegando no ano de 1917, claro que no primeiro ano de guerra foi um ano até bonito. Tem até um Natal, né? O Natal da guerra, que é o Natal que no primeiro ano, 1914, quando teve o Natal, os países declararam paz, trégua, levantaram bandeiras brancas e se confraternizaram. Né? Tem até uma história disso eu acho que foi na Alemanha ou na Polônia, não me lembro. E que de fato, esse primeiro momento aí, primeiro ano da guerra, as nações estavam com aquele peso aí, né? E se confraternizaram, até jogaram bola, pra você ter uma ideia. A FIFA até comemorou esse evento um tempo desse. Foi no ano até 2014, na Copa do Mundo. E esse mostrou que o futebol tinha trazido paz por um determinado período. Mas quando a guerra se deslanchou para a fase de trincheiras, ficou muito mais terrível. As mortes ficaram cada vez mais intensas e a guerra teve outra característica, né? A depressão começou a fazer parte, a galera ficou mais triste nesse contexto e deixaram de fazer esse processinho que só foi no primeiro ano. Mas no ano de 1917, a Rússia sai da guerra, né? Sai da guerra, eles pedem a rendição. Lá ocorre a Revolução dos Bolcheviques, chamada de Revolução Russa, que foi a revolução que levou Lenin ao poder, a Revolução de Outubro de 1917, que implantaram o socialismo e declararam, no caso, declararam o fim da guerra, né? Saem da guerra e perdem muita coisa, perdem muitas terras. Então eles saem da guerra com uma rendição até humilhante nesse contexto. Então os russos saem da guerra e os americanos entram na guerra para defender seus interesses econômicos. Os americanos estavam investindo muito dinheiro, e investiram muito dinheiro nessa guerra, financiando o conflito para o lado da Tríplice Entente, na Inglaterra e França. E a Alemanha demonstrou grande poder derrotando a Rússia nesse período, dominada pelos czares, até que a Revolução Russa acontece, o czar é morto, a família real é destruída e tudo mais. Nessa sociedade, nessa perspectiva, então, os americanos, para não perder seus interesses econômicos, seus investimentos, que seria uma catástrofe isso acontecer, entram no conflito no lugar dos russos. Então, desperta o monstro americano. Né? Então, alguns fatores que levaram aí, né? Primeiro, né, defender seus interesses econômicos, é o principal fator. Mas os alemães também ameaçaram
tomar os Estados Unidos e entregar parte dos Estados Unidos ao México. Esse fator também marcou eles nesse contexto histórico aí. E levou, isso foi só boato na verdade, eu acho também, mas foi rumores que eles ouviram e decidiram entrar na guerra também. Mas o principal motivo é questão de defender seus interesses econômicos. O Brasil também vai para o conflito, mas é uma catástrofe total. O Brasil mata golfinhos praticamente e nesse contexto o Brasil manda soldados para a guerra e os soldados, uma primeira leva do exército morre de gripe espanhola assim que chega lá na Europa, né? Então foi um catástrofe. E outro grupo saiu daqui para lá e quando chegou lá no outro dia a guerra acabou. Então a guerra foi pro Brasil não foi tão bacana, né? Mas os americanos deram um ganho brutal nessa guerra. Eles impulsionaram o conflito, levaram para um outro patamar, desproporcionando as forças, né? E dessa maneira os americanos, junto com a tribo, você entende? O americano foi um anjo vingador, ganhou a guerra. Então, a guerra chega ao fim e ocorre a assinatura do Tratado de Versalhes, né, que impõe a derrota, né, impõe quem é o derrotado. Então, nesse contexto, o derrotado aqui é a Alemanha. A Alemanha, então, tem que pagar termos aos países vencedores, humilhante nesse caso aqui, né? Isso vai favorecer brutalmente o fortalecimento do nazismo, né? Vai ser o sentimento de vingança, o revanchismo alemão contra os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha, os termos impostos da Alemanha incluem perda de uma parte do seu território para o número de nações fronteiriças, né? Vai ficar menor nesse contexto, vai ficar diminuído também. De todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho do exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. Então, nessa perspectiva, a Alemanha vai ser considerada culpada da Primeira Guerra Mundial e os americanos vão se tornar os grandes vencedores, né? Por que os americanos vão se tornar os grandes vencedores? Deles não terem sido atingidos na guerra, eles não foram atingidos no conflito, eles não tiveram suas indústrias destruídas, não tiveram plantações destruídas e o número de soldados mortos foi pequeniníssimo, foi pouco demais. Então, nesse contexto aí da história, os americanos se tornaram os vitoriosos, né? Se tornaram os vencedores desse conflito e a Alemanha se tornou foi o derrotado e o Tratado de Versalhes foi humilhante. Esse fator, o Tratado de Versalhes, vai ser o impulsionador da Segunda Guerra Mundial. Coloquei até aqui no slide aqui o nazismo, né, que vai se erguer nesse cenário. O Adolf Hitler, que lutou a Primeira Guerra Mundial e vai ser o principal articulador desse primeiro contexto, dessa primeira guerra. Ele vai participar também e ele vai ser o líder na segunda, né? Então, a guerra teve essas sequelas. As sequelas da guerra foram o quê, né? A aviação. A guerra se mostrou um excelente fruto, né? A aviação, os canhões, os tanques tinham provado sua eficiência. O saldo de mortes na Primeira Guerra Mundial foi de 8 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados, que eu acho que esse número é maior. Considerando a paz que lhe foi imposta em Versalhes, os alemães passaram a alimentar um grande ódio e um desejo de vingança com relação aos vencedores, sobretudo no que diz respeito à França. Tudo isso favoreceu o surgimento de movimentos ultranacionalistas na Alemanha e lançou a semente de um outro conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, podemos analisar o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, uma deu continuidade à outra, né? Uma deu sequência à outra. Então, de fato, com intervalo de tempo, que foi o período entre guerras, que levou ali a crise de 29, mas é assunto para depois. Mas a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro passo que plantou a semente que gerou a Segunda Guerra Mundial. Eu separei um vídeo aqui. Vamos ver esse vídeo aí com algumas imagens da Primeira Guerra. Então, vamos analisar. Olha, os tanques de guerra, né, sendo usados nesse contexto. Deixa eu diminuir aqui um pouco o volume. Então, a eficiência da guerra, os tanques de guerra, os soldados, os uniformes eram todos diferentes. Geralmente as armas tinham ainda baioneta e aviões de combate, né? Isso é até um dos motivos do suicídio de Santos Dumont. Santos Dumont se matou pelo fato de ter visto sua criação sendo usada para uma guerra, né? Essa Primeira Guerra Mundial. Então, temos aí as nações aí nesse período. A entrada dos Estados Unidos, os navios encouraçados, e também fizeram parte
desse período aí da Primeira Guerra. Submarinos também, deixa eu ver, encouraçados, as guerras marinhas. Mas a principal arma da Primeira Guerra Mundial, tem que ser lembrada, é o avião. O avião foi a invenção master de armas de guerra, que até hoje ela é super utilizada. Na Segunda Guerra Mundial, vencer a batalha aérea era vencer a guerra praticamente. Olha, as trincheiras da guerra, da Primeira Guerra Mundial, as trincheiras. Então foi uma guerra extremamente interessante, tecnológica, e revolucionou a história das guerras. As guerras no passado eram guerras toscas ainda, que usavam técnicas arcaicas, e essa guerra foi uma guerra moderna com armas químicas de todo jeito. Bom, só foi para ilustrar mesmo. E tem um filme agora que eu vou até assistir ele hoje, eu não vi ele ainda, que é um filme que fala sobre a Primeira Guerra Mundial também. Deixa eu colocar ele aqui. Bem, é um filme que aborda um soldado da Primeira Guerra Mundial que tem que mandar uma mensagem para uma tropa que está prestes a cair numa emboscada. Então, esse filme até foi lançado ano passado e foi eleito um dos melhores filmes do ano. Então, deve ser excelente, vou ver ele hoje. E se você tiver um tempo também para assistir, assista, que é muito massa. Então vamos fazer uma atividade aqui, vamos responder uma questão, um exercício. Já respondi sala, mas alguns a gente vai ver e tentar responder aqui agora. Vamos lá? Bom, vamos lá, vamos resolver questões agora para poder encerrar essa aula de Primeira Guerra Mundial. Então, vamos para a primeira pergunta aqui, que é de concurso público, é de vestibular, são de vestibulares na verdade as duas. Então a gente vai analisar elas aí, entender o contexto que ela quer falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Questão, né? Leia o texto a seguir para responder a questão abaixo. Enquanto os franceses e os britânicos tinham emergido da Primeira Guerra Mundial com um profundo trauma dos horrores da guerra e a convicção de que um novo conflito deveria, se possível, ser evitado, na Alemanha só ocorria algo parecido depois da Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos de 1945 levaram a uma profunda mudança na cultura popular e política por parte ocidental da Alemanha. Aos olhos desses alemães, a extrema violência de 45 fez da Segunda Guerra Mundial a guerra para acabar com todas as guerras. Esse lema final é interessante, a guerra para acabar com todas as guerras é uma coisa que se usou na Primeira Guerra Mundial. Houve essa premissa aqui, né? Que a Primeira Guerra Mundial seria a guerra para acabar com todas as guerras e o Tratado de Versalhes traria paz para a humanidade, só que não foi bem assim, né? Então, o texto fala basicamente de quê? Fala que a França e a Inglaterra, os britânicos e franceses, como diz logo aqui, nessa parte aqui, eles saíram da Primeira Guerra Mundial com um trauma profundo. Os horrores da guerra foi realmente absurdo, coisa que a Alemanha só veio sentir isso quando foi a Segunda Guerra Mundial. Então, parte dessa análise aí do texto, vamos para as questões, né? Então, deixa eu botar aqui o marca-texto. Entre os fatos que poderiam confirmar a interpretação oferecida pelo texto sobre a atitude da França de franceses e britânicos depois da Primeira Guerra Mundial, pode-se incluir, letra A participação em um organismo internacional para a mediação de conflitos e o pacifismo que marcou a reação da França e da Grã-Bretanha à ascensão do nazismo. B. O fim da corrida armamentista entre as potências do Ocidente e do leste europeu e a eliminação de arsenais alojados na Europa, na Ásia e no norte da África. Vamos analisar essa letra B aqui, né? O que ela diz? Deixa eu mudar aqui a cor desse negócio. O que ela diz aqui praticamente, né? O que ela analisa aqui nessa letra B. Então a letra B diz assim que foram eliminados, né? Vou botar aqui, fim da corrida armamentista, que é o que está dizendo aqui, né? E a eliminação de arsenais de alojamentos, no caso na Europa, na Ásia e no norte da África. Essa questão aqui está errada, né? Simplesmente isso não ocorreu, não vai haver a eliminação de arsenais nem de armas, tudo isso aí vai se manter. A corrida armamentista ainda vai ter, né? Vai ter países que vão ter mais armas que outros. Então essa B está fora. C.
A repressão imediata e violenta por França e Grã-Bretanha a todos os projetos belicosos e autoritários que surgiram na Europa ao longo dos anos de 20 e 30. Uma repressão imediata e violenta, cara, isso não ocorreu. Na verdade, eles se tornaram extremamente pacifistas. Até o próprio Hitler, por exemplo, quando ele começou a quebrar o Acordo de Versalhes, a França e a Inglaterra nada fizeram, ficaram apenas dando sanções econômicas e fazendo pequenas ameaças. E a letra C diz que eles agiram com violência imediata a projetos belicosos, que se refere a esses projetos belicosos e autoritários ao nazismo e ao fascismo na Itália e na Alemanha. E isso não aconteceu, não agiram de maneira imediata e não foram violentos, né? Só foram violentos quando a guerra começou, quando a Alemanha invadiu a Polônia, aí o bagulho ficou doido mesmo. Então, essa tá errada. D. O acordo para a constituição de uma política internacional que vigiasse as movimentações militares de grandes potências e fosse coordenada por um país não europeu, os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos não participavam de coisas na Europa. Só participou nessa guerra aí porque foi o jeito para defender seus interesses econômicos. Mas esse acordo de Constituição Internacional não ocorreu. Para vigiar as movimentações militares e era chefiada pelos Estados Unidos, jamais isso ocorreu. Então essa está fora também. Letra E. A liberação pela França e Grã-Bretanha, no acordo das décadas de 20 e 30, de todas as suas colônias para evitar o surgimento de guerras de emancipação nacional. Isso também não ocorreu. A libertação das colônias, né, a descolonização da África só vai ocorrer pós Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui também está errado. O que a gente pode analisar na letra A? Deixa eu botar aqui outra cor aqui para ficar mais claro de ver. Ó, a participação em um organismo internacional para mediação de conflitos e pacifismo. Veja só, ó, a participação de organismo internacional para mediação de conflitos, isso aqui ocorreu. De fato, isso aconteceu. Foi a Liga das Nações, que foi uma tentativa de organizar a paz no mundo. Né? O pacifismo que marcou a reação da França e Grã-Bretanha à ascensão do nazismo, ou seja, eles nada fizeram enquanto o nazismo crescia. Eles eram muito pacíficos, sempre tentando resolver as coisas do diálogo, na diplomacia, e deu errado, e isso causou a guerra. Então, no contexto geral, a letra A é a letra correta. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo essa aqui, né? Próxima questão. Então, vemos aqui um cartaz, né? Um cartaz britânico, né? Venha para a guerra, né? Chamando você para pegar as armas aí, ó, para ir para a batalha. Então, o cartaz acima mostra o Lord Kitchener, secretário de Estado de Guerra do governo britânico em 1914 e 1916, conclamando a população a se alistar nas Forças Armadas Britânicas por ocasião da Primeira Guerra Mundial. O cartaz põe em destaque o igualitarismo, B, o nacionalismo, o eurocentrismo, o regionalismo e a xenofobia. Né? Qual desses aqui seria o mais interessante a marcar? O que o texto, o que o cartaz, ele demonstra para você. Então, basicamente, o sentimento que rolava na época, que foi a Primeira Guerra Mundial, era um sentimento voltado para a concepção do nacionalismo exacerbado. A pátria precisa de você, britânicos, né? Você é importante, você faz parte da nação. Então, esse nacionalismo exacerbado vai ser o fomentador também dessa guerra. Então, a correta aqui nessa questão é a letra B. O cartaz põe em destaque a ideia do nacionalismo, do patriotismo, que é muito forte nesse contexto aí da guerra. Né? Então, essas são as questões que a gente vai resolver. Agora vamos passar para um exercício para casa, para vocês resolverem em casa, beleza? Valeu! Bom, e para encerrar por hoje, um exercíciozinho com apenas uma questão, um textozinho básico para ser feito aí. Vocês são desenrolados, vão produzir muito bem. Acho que alguém já deve ter feito aí, já me ajuda aqui nas notas, né? Então, veja. Vamos exercitar. Sabemos que a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito moderno que marcou o início do século XX, mostrando ao mundo um novo tipo de guerra. Sobre esse conflito, produzo um breve texto analisando sobre os fatores mais marcantes dessa guerra, desde seu início, fatores causadores, até a assinatura do Tratado de Versalhes, que foi o seu término. Então, o texto que você produzir aí, pode ficar à vontade no número de linhas, digitado, se for o caso. Se não tiver como digitar, faz manuscrito, tira uma foto e manda para o e-mail. Então, o e-mail é esse aqui, ó.
História underline Aristeu 2020 @outlook.com. E lá você vai adicionar o assunto, né, e coloca a sua série também, onde tem um assunto lá. Onde tem um assunto, adicionar assunto, você coloca a sua série e a sua turma, por favor, para me ajudar a resolver isso, beleza? Então, faça uma atividade. O prazo de entrega vou dar até o dia 13, segunda-feira. Então, hoje é quarta, dá tempo de sobra fazer isso até o dia 13 e vai valer nota, viu? A nota, o complemento não, vai ser a nota da unidade, para agilizar o serviço, para terminar essa prioridade de maneira mais rápida, beleza? Então, conto com vocês, boa sorte, valeu!